Bom dia, boa tarde, quinto ano. Nós já tivemos a nossa aula de geografia e agora nós vamos para a nossa aula de ciência. Na aula passada, na quarta-feira passada, nós falamos sobre a inspiração, a expiração, a entrada do ar, do gás oxigênio, a saída do gás carbônico. Falamos sobre a respiração, Hoje nós vamos falar sobre o ar, vamos estar relembrando, o ar, e logo depois nós vamos falar sobre o sistema circulatório, aquele que faz, o sangue percorrer todo o nosso corpo. Nós vamos abrir o nosso livro na página 255 e nós temos aí o ar. Temos uma figura de alguns, de todos os órgãos do aparelho respiratório. Nós podemos ver, que nós temos dois pulmões. Nós temos aí o diafragma, que nós falamos sobre ele na aula passada. Falamos sobre a cavidade nasal, as narinas, a laringe, a faringe, a traqueia. Tudo isso são órgãos, é o caminho que o aparelho respiratório, que o ar faz até chegar aos nossos pulmões. Então, na página 255, nós vamos começar, após entrar pelo nosso corpo, através da boca ou do nariz. Isso mesmo. O ar, ele pode entrar através da boca e através do nariz. Passa por um tipo de tubo, Esse tubo que nós estamos vendo aí é o mesmo caminho, que nós vamos ver mais tarde o aparelho digestório, O alimento, ele também passa por esse tubo chamado traqueia. A traqueia, nós não vamos falar dela no aparelho digestório, nós vamos falar da faringe. Ela ramifica-se em tubos cada vez mais estreitos, por onde passa quem? O ar. Nós temos dois pulmões. O pulmão direito é um pouco maior do que o esquerdo. Junto, eles ocupam quase toda a cavidade torácica, Quase toda. Pode ver o tamanho, do nosso pulmão. A figura representa, aí nós temos uma figura, ao lado. A figura representa sacos microscópicos cheios de ar, chamados alvéolos pulmonares, que são pequenas estruturas que fazem parte de quem? Dos nossos pulmões. Eles estão presentes. O oxigênio do ar que respiramos sai dos alvéolos e passa para o sangue que está nos vasos sanguíneos próximos dos alvéolos. Bom, na página 256, nós temos aí uma experiência que nós não iremos fazer, Não há necessidade de fazer essa experiência. Aí, saindo do sistema respiratório, saindo do ar, nós vamos para o sistema circulatório. Nós nos alimentamos, O alimento, provavelmente mais tarde nós vamos falar do aparelho, digestório, do sistema digestório. Nós vamos ver que o alimento que nós comemos, ele passa por um processo até, ele ser eliminado. Uma parte, de nutrientes é guardada no nosso corpo, que essa parte vai para o sangue, e uma outra parte que não tem utilidade, ela sai fora, pelo intestino grosso. O intestino delgado fica aquilo que é saudável, os nutrientes que o nosso corpo vai aproveitar. E aquilo que o nosso corpo não aproveita, como a urina e como as fezes, é jogada fora através do intestino grosso. Então nós vamos, antes de falar do sistema digestório, nós vamos falar do sistema circulatório. Aí nós podemos observar
a imagem abaixo e nós conseguimos visualizar quem? O coração, as veias e os vasos sanguíneos que o corpo humano possui. O coração, as veias, os vasos sanguíneos fazem parte do sistema circulatório, tá? Se você quiser passar uma linha embaixo, tá? Que é um assunto muito importante. Então, quem faz parte do sistema circulatório? O coração, as veias e os vasos sanguíneos. O sistema circulatório tem a função de quê? Transportar e distribuir os nutrientes. Da onde vêm esses nutrientes? Dos alimentos que nós ingerimos, tá? Não só os nutrientes, mas também os sais minerais, os gases, como o oxigênio, os hormônios para todas as células, através da circulação do nosso sangue para todo o nosso corpo, tá? Nós vimos agora há pouco, demos uma relembrada do sistema respiratório, tá? Lá no finalzinho, nós falamos que, né, o gás, ele vai para onde? Ele vai para o sangue. E esse sangue, né, do pulmão é jogado lá no sangue e o sangue, né, através do sistema circulatório, faz esse gás, né, percorrer todo o nosso corpo. Outra função importante do sistema circulatório é recolher, e transportar os resíduos do metabolismo e o gás carbônico produzido pelas células. Os produtos do metabolismo são transportados pelo sangue venoso, tá? Nós temos o sangue arterial e o sangue venoso. É levado aos órgãos como os rins. Aí nós vamos ver daqui a pouco também que eles são eliminados. No caso das excretas e para os pulmões, no caso do gás carbônico. A circulação ocorre através do bombeamento do sangue, que é feito pelo coração. Então, quando o coração está, né? O nosso coração, ele é considerado uma bomba, né? Quando ele está batendo, ele está bombeando o sangue para toda parte do nosso corpo. O sangue circula pelos vasos sanguíneos, como as artérias, as veias, os capilares e as vênulas. Essas estruturas são responsáveis por realizarem a circulação sanguínea, que percorrerá todo o circuito do sistema circulatório, que passa por todos os vasos sanguíneos do nosso corpo. Então nós temos o sangue, ele vai do corpo para o coração e vai do coração também para o nosso corpo, é distribuído para toda parte do nosso corpo. Na página 258, nós vamos falar sobre o sangue, tá? O corpo humano de um adulto há aproximadamente 5 litros de sangue que é distribuído por uma parte líquida e por células e é produzido na medula óssea. A parte líquida do sangue é composta de água, nutrientes resultantes da digestão, olha aí o que eu falei, que foram dissolvidos e por outras substâncias. Há também as células vermelhas, que são conhecidas como os glóbulos vermelhos, os quais transportam o sangue e quem? O gás carbônico. Então, os glóbulos vermelhos, eles têm a função de transportar o gás oxigênio e o gás carbônico. As células brancas, conhecidas como glóbulos brancos, são responsáveis pelas defesas do corpo contra os micro-organismos que causam doenças. As plaquetas, elas são importantes para a coagulação do sangue. A corrente sanguínea é importante no transporte de nutrientes e oxigênio para todas as células do corpo. Podemos ver que o nosso corpo, ele é uma máquina, né?
um dependendo do outro. Vocês viram que o sistema respiratório, né, nós vamos lá encontrar o oxigênio. Esse oxigênio, nós encontramos ele, tá, lá no sistema circulatório. No sistema circulatório, nós vamos encontrar os nutrientes que nós utilizamos lá no sistema digestivo. Esses nutrientes, eles vão para o sangue, e é esses nutrientes, né, que nos ajudam a ficar de pé. Se você não tem nutrientes suficientes no seu sangue, o que vai acontecer? Você vai ficar doente, você vai fazer um exame de sangue e vai constar que você está com uma anemia. Você não está o quê? Se alimentando bem. Então é uma máquina, eles trabalham o quê? Em conjunto. Na página 258 nós temos aí uma imagem, né, para vocês terem uma noção mais ou menos do que são o plasma, os glóbulos vermelhos, os revestimentos de vasos sanguíneos, os glóbulos brancos e as plaquetas, tá? A nossa aula de ciências, ela não tem atividade, é somente o texto. Assistam o vídeo, porque essa matéria é uma matéria muito importante, ok? Então até a próxima aula de ciências. Fica com Deus e um beijo no coração de vocês.